Istambul, nas últimas semanas, toda a atenção da comunidade internacional esteve voltada para esta cidade às margens do Bósforo. Não surpreende, pois aqui ocorreram as primeiras negociações oficiais entre Ucrânia e Rússia em 3 anos. Elas foram precedidas por um dramático jogo diplomático que certamente um dia entrará para os livros de história. Tudo terminou com uma longa conversa telefónica de várias horas entre Trump e Putin. Infelizmente, o milagre que muitos esperavam não aconteceu. A guerra continuará, fazendo diariamente sua colheita sangrenta. Dentre as conquistas, talvez só se possa citar a grande troca de prisioneiros acordada pelas delegações. Pelo menos por esse motivo, já se pode considerar esse encontro importante e necessário. Mesmo assim, as negociações em Istambul foram um ponto de virada importante na guerra. Elas mostraram claramente as posições, seus objetivos e as visões gerais da situação. Mais um ponto importante. A reunião em Istambul pode ser chamada de culminação da diplomacia de Trump em relação à guerra russo-ucraniana. Bem, vamos analisar o que aconteceu lá e tentar prever o que Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, países da União Europeia e China farão a seguir. Sou Samião do canal Nika Show TV. Vamos começar. O contexto dos acontecimentos. Donald Trump já dava muita atenção à guerra russo-ucraniana durante sua campanha eleitoral, e geralmente de uma forma nada favorável para a Ucrânia. Ele acusava Zelensky de mendigar, dizia que cada cidade ucraniana havia sido reduzida a escombros e ameaçava cortar completamente a ajuda militar a Kiev caso vencesse. E além disso, Trump prometeu acabar com a guerra em 24 horas, e após vencer as eleições, com sua energia característica, ele se lançou a cumprir o que prometeu. É verdade que ele fazia isso de forma peculiar. Antes das negociações, Trump e sua equipe já haviam aceitado as principais exigências de Putin. A não entrada da Ucrânia na OTAN e o reconhecimento dos territórios ucranianos ocupados como pertencentes à Rússia, mesmo que não de jure, mas de fato. Trump passou a pressionar Zelensky, achando que o fim da guerra viria às custas da Ucrânia, sem se importar com o futuro do país. O resultado dessa abordagem foi uma cena vergonhosa de discussão no Salão Oval da Casa Branca. Depois disso, os Estados Unidos interromperam a ajuda militar à Ucrânia. Depois, de fato, os ânimos acalmaram, Trump e Zelensky se reuniram e falaram por telefone várias vezes. E no final das contas, em março, com a mediação dos Estados Unidos, começaram as negociações russo-ucranianas na Arábia Saudita. E foi justamente lá que surgiu pela primeira vez a ideia de um cessar-fogo completo de 30 dias. Tipo, vamos primeiro parar de matar e depois negociar a paz. Uma abordagem bastante lógica, mas os russos não aceitaram isso. No início de maio, os Estados Unidos e a UE fizeram uma proposta conjunta à Rússia para uma trégua de 30 dias. E não foi apenas uma proposta, eles ameaçaram com sérias sanções económicas em caso de recusa. E foi aí que aconteceu o mais interessante. Na noite de 11 de maio, Putin fez um pronunciamento no qual recusou a trégua, mas propôs iniciar negociações diretas com a Ucrânia em Istambul. Moscou parecia ter feito uma jogada forte, bagunçando completamente os planos do Ocidente. Mas Zelensky se destacou por concordar com as negociações e ainda convidar Putin pessoalmente para participar. Uma proposta dessas deixou Moscou simplesmente sem reação. Por quase 2 dias não houve nenhuma informação do Kremlin sobre se Putin iria ou não. Se ele não for, quem fará parte da delegação russa? Como de costume, Trump jogou mais lenha na fogueira. Ele adorou a ideia de Zelensky. Ele até prometeu ir pessoalmente a Istambul, se é claro, os 2 presidentes se reunirem lá. Acho que esse foi o momento-chave de toda essa história. No Kremlin, decidiam se continuavam a guerra ou buscavam a paz nas melhores condições possíveis que o amigo Donald poderia obter. Está claro que o grupo pró-guerra ao redor de Putin prevaleceu, talvez até muito antes disso. Por isso ele não foi a Istambul. Em vez disso, enviou um grupo de desconhecidos, liderados pelo palhaço Medinsky. Curiosamente, na noite de 14 de maio, o presidente do Brasil, Lula da Silva, chegou inesperadamente a Moscou. E ele não veio de qualquer lugar, mas sim da China. Dizem que ele levou a Putin uma ordem de Xi para parar de enrolar, ir a Istambul e encerrar a guerra. E como o anão do Kremlin nem sequer recebeu Lula da Silva. Depois de ficar várias horas em Domodedovo, ele voltou para casa, como dizem, de mãos abanando. A composição da delegação russa foi anunciada literalmente na véspera das negociações. Na noite de 14 de maio,
Depois disso, até os mais otimistas perderam as esperanças de um resultado positivo do encontro. Ход переговоров. A delegação da Ucrânia em Istambul foi bem mais representativa que a da Rússia. Participaram o ministro da Defesa Rustem Umerov, o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores Sergei Kyslytsya, altos oficiais dos serviços de inteligência ucranianos e do Estado-Maior-General. As negociações começaram em 15 de maio. Como era de se esperar, elas rapidamente se transformaram em uma farsa. A Rússia exigiu que a Ucrânia entregasse 4 regiões: Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, além de reconhecer a Crimeia como território russo. Na verdade, nem foi assim. Medinsky exigiu que a Ucrânia retirasse suas tropas das 4 regiões supostamente russas. Elas foram incluídas na Constituição da Federação Russa, então é isso. E mais algumas outras coisinhas. Status permanente de não alinhamento da Ucrânia, recusa em desenvolver armas nucleares, proibição de tropas estrangeiras e renúncia a exigir reparações da Federação Russa. E, claro, nos direitos da língua russa e dos padres de Moscou. E se a Ucrânia não aceitar todas essas condições, os russos ameaçaram ocupar mais 2 regiões, Sumy e Kharkiv. Além disso, Medinsky declarou que a Rússia está pronta para lutar para sempre. Como exemplo, citou a Guerra do Norte, que durou 21 anos depois. Em entrevista, mencionou 2 coisas. 2 falsas citações de Napoleão e Bismarck, com as quais ele encerrou essas chamadas negociações. Por solicitação da delegação russa, os americanos foram proibidos de entrar na sala de reuniões. E o secretário de Estado Rubio recusou-se a participar das negociações, dizendo que o nível da parte russa era muito baixo. O único aspecto positivo desse encontro foi apenas um. As partes concordaram com a maior troca de prisioneiros, 1000 por 1000. Agora, os serviços competentes estão trabalhando para implementar isso. Também parece que concordaram em novos encontros, mas isso ainda não é certo. No dia 19 de maio, houve uma conversa telefónica entre Trump e Putin que durou mais de 2 horas e, como era de se esperar, não resultou em nada. Mesmo após a ligação, Trump afirmou que Putin quer a paz, está pronto para um acordo e que Rússia e Ucrânia devem iniciar negociações diretas imediatamente. Por isso, ele é contra novas sanções a Moscou. Líderes da UE e Zelensky ficaram chocados com as declarações do presidente russo. Durante a conversa, Putin alegou que os ucranianos supostamente planejavam atentados perto do Kremlin em 9 de maio, mas que só impediram isso no último momento. Enfim, mais um absurdo qualquer. Resumindo os acontecimentos, é preciso admitir que vários meses de esforços internacionais foram por água abaixo. Estamos novamente no mesmo ponto em que estávamos 3 meses atrás, e desde então absolutamente nada mudou. Agora vamos prever como os acontecimentos vão se desenrolar. Ucrânia. Aqui tudo é simples. A Ucrânia precisa manter a linha de frente, causando o máximo de dano possível ao agressor. Até agora isso está indo bem. Os pequenos avanços russos na linha de frente custam caro para eles. Devemos seguir reformando o exército, acelerar a transição para o sistema de corpos, investir em drones e fortalecer nossa indústria de defesa. Para fortalecer a defesa, devemos envolver mais os europeus, pois dispõem de recursos e tecnologia. Precisamos atraí-los para o nosso lado. Muita coisa depende dele, no entanto, por enquanto, essa tarefa parece praticamente impossível. O presidente americano favorece demais o Putin. Zelensky já conseguiu fazer muito em termos de estabelecer relações com o novo governo americano, mas é improvável que ele consiga trazer o Trump para o lado do bem. Rússia. Aqui tudo é mais interessante. Este ano, finalmente vimos o colapso do milagre econômico russo, que se explica de forma muito simples. Desde o início da guerra, a Rússia gastou suas reservas financeiras acumuladas nos anos de prosperidade. E também recebia algum dinheiro, driblando as sanções ocidentais. Agora, o cofre do Putin está quase vazio. No Fundo de Bem-Estar Nacional, restou menos dinheiro do que o déficit orçamentário planejado para este ano. Os setores civis estão mostrando uma queda séria, enquanto a inflação está acelerando. Além disso, a queda dos preços do petróleo atingiu duramente a economia russa. Apesar disso, Putin quer manter a guerra. Por algum motivo, acredita que este ano seus exércitos terão grandes sucessos e conquistarão territórios ucranianos importantes. Não está claro no que se baseia essa confiança, mas é certo que este verão será quente. Aqui está o problema, pois não sabemos o que se passa na cabeça do ditador russo, que informações chegam até ele, o que ele sabe sobre as situações nas frentes de batalha. A chance de participar das negociações, praticamente dada a Putin por Trump, é um grande presente para o atual líder do Kremlin. Agora ele pode temer menos as sanções, afinal ele se torna uma das partes nas negociações.
E aproveitando, digamos assim, a falta de total lucidez do Trump, Putin pode criar divisões entre vários aliados ocidentais da Ucrânia, como, aliás, ele já fez naquela história de Istambul. Por outro lado, Putin não pode deixar o presidente americano publicamente em situação ridícula para sempre. Afinal, acho que já está claro para todos quem está prolongando a guerra e não quer que ela termine. Por isso, Trump não pode ficar-se fazendo de bobo o tempo todo, dizendo para todo mundo que dá crédito a esse diabo do Kremlin. Por isso, Putin corre o risco de estragar as relações com os Estados Unidos, algo que, ao que tudo indica, ele realmente não quer. Seria mais lógico para ele buscar agora um acordo de paz, fazer uma pausa, recuperar forças e conseguir pelo menos o levantamento parcial das sanções. Mas o desejo de destruir a Ucrânia, pelo visto, é mais forte. E a Europa? Situação da Europa não é invejável. Europeus agora sentem que, após a Ucrânia, podem ser os próximos. E justamente nesse momento, o principal aliado estratégico deles simplesmente os abandona. E isso realmente é motivo para preocupação. A União Europeia ainda não consegue aceitar a ideia de que não pode mais contar com os Estados Unidos, pelo menos com Trump, a Europa vai ter que ajudar a Ucrânia e impor novas sanções contra Putin. Ela simplesmente não tem outra escolha. Afinal, de fato, as forças armadas da Ucrânia são a única força real que pode enfrentar os russos. O problema é que as possibilidades de apoio militar da União Europeia são limitadas. Kitai. Ao que tudo indica, a China está absolutamente satisfeita com a situação atual. A crise ucraniana criou uma grande dor de cabeça para o Ocidente. Ela consome tempo, consome recursos. Além disso, a China conseguiu uma excelente fonte de matérias-primas baratas e um bom mercado consumidor protegido da concorrência ocidental. A guerra na Ucrânia também dá a Pequim um instrumento adicional de pressão sobre a Europa. No contexto da guerra comercial que Trump iniciou contra o mundo todo, tanto a União Europeia quanto a China estão em busca de novos mercados. Negociações complexas estão ocorrendo entre eles. E agora imagine que, como um bônus, o camarada Xi promete aos europeus ajudar a resolver a guerra. A influência dele sobre Putin é muito maior do que a dos americanos. Sachá. E por fim, o mais interessante. O que os americanos vão fazer depois das negociações fracassadas em Istambul? Ou melhor, apenas um deles, Donald Trump. Também é difícil fazer previsões aqui, pois a figura do líder americano é muito irracional. Já está claro para todos que Trump gosta muito de Putin e não gosta da Ucrânia nem do seu líder Zelensky. No entanto, ignorar a realidade, como ele faz agora, também não pode durar para sempre. A opinião pública nos Estados Unidos também é relevante. Segundo pesquisas recentes, 62% dos americanos acham que o país deve seguir ajudando a Ucrânia. Esse é um número muito impressionante e Trump não pode ignorá-lo. Além disso, 64% dos cidadãos dos Estados Unidos acreditam que Kiev deve receber garantias de segurança de Washington caso aceite fazer concessões para acabar com a guerra. Os esforços diplomáticos de Trump chegaram a um impasse e não é possível resolvê-lo só tentando convencer Putin. É preciso impor sanções sérias contra a Rússia junto com a Europa, que ele tanto despreza, fornecer mais armas para Kiev e rejeitar as propostas que os mensageiros de Moscou trazem regularmente. Nada disso ele quer fazer. Nesse caso, só há uma saída: sair discretamente do assunto ucraniano. Sim, isso é impossível. Isso é muito bom para a popularidade, mas Trump já teve tantos fracassos que mais um, menos um não faz diferença. A possível saída das negociações foi comentada por Trump e seu círculo próximo. Após a cúpula de Istambul, o vice-presidente J.D. Vance afirmou isso diretamente. Ele chamou a situação de impasse e disse que os Estados Unidos estão prontos para sair do processo de paz. Por outro lado, os Estados Unidos não podem ficar de fora se começar uma grande guerra na Europa, pois a União Europeia é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e um aliado fundamental. A desestabilização das regiões certamente atingirá os interesses americanos, e a derrota ou enfraquecimento da Ucrânia criará condições para a intensificação da intervenção russa em outras regiões, do Oriente Médio à África. Se os Estados Unidos desistirem de conter ativamente a Rússia de Putin agora, isso custará muito mais caro no futuro. Mas tudo isso são questões estratégicas, nas quais Trump claramente não tem vergonha. De qualquer forma, neste momento para ele, o resultado rápido é o mais importante. Afinal, as eleições para o Senado de 2026 estão chegando e até agora só há fracassos. Os cidadãos comuns nos Estados Unidos definitivamente sentem isso no bolso. É exatamente por isso que agora é mais provável que os Estados Unidos saiam das negociações, jogando esse problema para a Europa.
Para a Ucrânia, é claro, a questão do fornecimento de armas é extremamente importante. Muito provavelmente eles continuarão por enquanto. Mas talvez passem a ocorrer mediante pagamento ou através de outros países terceiros. De qualquer forma, a situação não é simples. Isso não tem volta faz muito tempo. E o futuro é incerto. É isso por hoje. Obrigado por assistir. Apoie o canal sendo membro ou fazendo uma transferência direta pelo PayPal. Até mais, pessoal.